Vou retomar essa imagem da sinal. Então, quando nós olhamos aqui no domínio do tempo, tínhamos uma sinal aqui. Sim? Mas a gente falou, mas essa sinal poderia se olhar de outro jeito, em outro domínio da frequência. Então, a gente falou, em um X, aqui, AF, vou colocar as frequências e vou ver sua amplitude. Então, acontece que eu estou olhando o que estava olhando antes, que era no tempo, agora eu vou ver no domínio da frequência. Eu vou conseguir ver a amplitude que essas frequências têm. Aqui tem duas sinusoidal, sim, periódicas, sinais periódicos, esse padrão se repetindo no tempo. E aparece aqui nessa zeta é a palavra, zeta ou zeta? Zeta. Então, nesse zeta, dá para ver um pico, que seria a projeção dessa primeira sinal, verdade? E outro pico mais pequeno, que seria a segunda sinal. Então, sem saber, imagine que você está dando IELTS, ou está dando um TOEFL, ou está dando a prova a mesma para Alemanha, sei lá, para falar alemão, ele vai te colocar uma gráfica assim. Tá? E me relata o que é a gráfica. A gente vai perguntar, faça em inglês, faça em alemão. Vou falar, faça em português. Essa língua nativa. O que está falando aqui, então, essa gráfica? Qual que é a interpretação? Sem saber, de fato, o que está por trás. Acho que a maior intensidade acontece na frequência mais baixa. Teria aqui duas frequências, sim, e a que tem maior amplitude seria a que tem uma frequência mais baixa. Em comparação a esse outro, tem aqui o pico que está mostrando isso aí. E esse gráfico aqui tem relacionamento com esse que está aqui. Sim? Acho que tem a outra imagem que eu tinha, acá só aparecia uma. Vou retornar para essa. Só um momento. E o Carlos, de vez em quando eu coloco o mouse ali, é só porque daí pro zoom para o pessoal que está conseguir, porque saber de qual gráfico. Desculpa aí, gente, o zoom, que eu estou retornando para a outra imagem, acho que é melhor. Tem até cores. Então, aqui, só uma imagem. Essa que eu queria. Só uma sinal. Essa é a nossa sinal. Então, muito bem, o Álvaro colocou aqui. Antes tinha duas frequências, agora quantas que tem? 6. E qual que é a maior? A verde. Essa aqui, a frequência 1. Seria a verde, que seria a que é mais baixa. Esse aqui não vai ter um cor assim. Não sei. Bom, vamos falar que esse é no meio e é no meio. Sim? E tem um pouco menos de amplitude, que é a frequência mais baixa. E a mais alta é a que tem menos amplitude, certo? Tá. Então, tem 3 sinais aqui, que são periódicas, que são sinusoidal, mas a gente, na verdade, está estudando uma sinal. E está sendo estudada no domínio do tempo. O que se falou ontem e agora, como resumo, a verdade é que a gente está conectando isso, a sinal da cilinometria, a sinal da temperatura no tempo, a sinal da pressão arterial, sistólica, diastólica, ou a pressão média, qualquer uma. Aqui ficou claro para todo mundo que a frequência está aumentando conforme vai para a direita aqui? Tá. Então, isso aqui, essa sinal que tem o SDT. Se eu falar SDT, DT, assim, sabe? SDT. Seja lá, então,
isso aqui é quase que uma função, na verdade não é, mas é uma sinal que está escrita no tempo. Então, tem um dado que aconteceu no tempo 1, dado que aconteceu no tempo 2, 3, 4, 6. Essa sinal, se eu passo por um processo de transformação matemática, ela pode se descompor. E isso que está mostrando aqui, que ela está em uma descomposição. E se ela fosse somada, se essas descomposições, daria a sinal original. Só que quando é a decomposição, essa sinal, então dá para tirar que essas sinusoidais, sim, cria ou tem certo padrão de frequência. Como são sinais periódicas, ela tem soma barrinha. Faz sentido isso aí? Sim? Por exemplo, esse sinal que tem baixa frequência, vou falar 1 Hz, talvez não seja isso, e não acho que não seja. Mas vou falar 1 Hz. Tenho 10 unidades aqui, vou imaginar, tenho 10 unidades de 1 Hz dessa sinal. Essa de 1 Hz com talvez 8 unidades, daqui tem 2 Hz, 1, 2, 3, 1, não. Vou falar 1 Hz, 3 Hz. Então, vou falar aqui, aqui tem 3 Hz, então tenho 8 unidades, mais baixa. Mas essa, com essa, faz parte dessa. E ela ainda estava falando, mas tu tem mais outra sinal, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vou inventar. Tem 1, 2, 3, 5 Hz. Então, essa aqui, nós temos menos unidades dela. Eu tenho 3 unidades, mas tenho 3 unidades com essa frequência. Como ela é periódica, a sinal exatamente igual no tempo, vai se repetindo no padrão, ela tira a soma barrinha. Sim? Para essa tira soma barrinha aqui e para essa tira soma barrinha. Então, a soma delas, tipo, me daria o resultado aqui dela. É uma aproximação, não é exatamente o mesmo. Mas é um método que, se eu não erro, talvez aí o professor pode me apoiar, ele foi criado para o problema da termodinâmica. Agora esqueci o nome tá? E foi criado para resolver com lápis, com caneta e papel. Então, os caras vendo bastante mais antigo, já foi bem testado, e logo, para esse problema da termodinâmica, de decomposição, a gente percebeu que lá serve para resolver diferentes problemas. Sim? Então, ele nos dá uma aproximação das frequências que está contidas na sinal que eu estou avaliando. Hein, Carlos? Se a gente pensasse, então, nessa análise simples, assim, né? Muito simples, né, André? Eu não falei. Não é difícil. De domínio de resposta de amplitude e de frequência. Então, o quão ampla é a variação, que é a amplitude, né? E quantas vezes ela está acontecendo, que seria a frequência. Beleza. Se a gente pensasse, por exemplo, numa análise de marcha, né? Alguma coisa assim, que a pessoa tivesse correndo numa esteira. Eu esperaria que acontecesse mais o quê? Mudanças na frequência ou na amplitude? E eu olhar isso pode me ajudar a entender algumas coisas, né? Porque, por exemplo, se fosse a curva de flexão e extensão de quadril, se ele tivesse variando muito a amplitude de movimento, a amplitude desse gráfico ia alterar, mas talvez a frequência não. Exatamente. Talvez o movimento está dentro da baixa frequência. Mas a amplitude pode aumentar. Bom. É como se antes ele está mudando o quanto que ele está fazendo de movimento, vamos dizer assim, né? Isso. E depois ele está... E aí ele pode ter uma alteração de frequência, ele está fazendo aquilo mais rápido ou menos rápido.
Sim. Que aconteceria, por exemplo, se ele mudasse a frequência de passadas em resposta à fadiga, por exemplo, algo assim, né? Não sei se esse raciocínio ajuda ou atrapalha. Não, ajuda muito. Obrigado. Aqui, o que o Felipe está tentando falar, esse é o joelho. No plano, qual plano? Sagital. Sim, para quem não sabe, o joelho aqui, ele vem com a extensão, faço uma flexão pequena, que seria esse aqui, logo vou para a extensão, um pouco para cá, e logo tenho que fazer novamente uma grande flexão até o pico, sim. Então, aí fica uma grande flexão e retorno de novo. Beleza? Tá. Então, flexão do joelho. O Felipe fala, se daqui a pouco eu faço corrida. Tá, a corrida vai ser mais rápida, né? Então, vou imaginar a inclinação aqui é maior, né? Se eu faço a derivada nesse ponto, vai ser maior. E a gente falou, quando eu tenho uma mudança muito rápida, significa então que eu tenho uma inclinação maior, então isso poderia ter associado maior frequência. Tá, mas dentro do fenômeno da marcha, da corrida, ainda essa mudança está dentro das faixas de frequência. A gente já vai ver essas bandas de frequência, está falando. Então, o Felipe fala, e se eu projeto isso no domínio da frequência, vou imaginar que ela está assim não. Essa é a se tu puder usar a caneta, tem uma caneta preta aí? Não? Não, na verdade que não. Então, vou dar uma pausa aí por aqui. É isso, obrigado. Porque aí aparece melhor na tela da câmera. Então, vamos fazer de novo? Não, você não precisa. Não precisava, essa estava, mas a de baixo que não estava aparecendo. A gente fez a marcha e fez a corrida. Zero 100%. Vou retornar para trás. Certo ou errado? Posso comparar a corrida com a marcha? No domínio do tempo? Posso ou não posso? Pode? Posso? Pode. Posso. E aí, perfeito. Normalizado no tempo. Agora, se eu tivesse... Vou retornar. A mínima curva, a marcha, e tenho a corrida. Posso comparar as faces agora? Não. Não. Então, por isso que a gente normaliza no tempo. Tá, você tem que ficar assim, já como esperto. Que vocês agora que vai ensinar as pessoas novas que vai querer aprender esse assunto. Tá? Beleza, perfeito. Então, normalizou no tempo, certo? De 0 a 100%. Muito bem. Agora eu posso comparar as coisas que está se falando. O Felipe falou, será que a maior mudança, a maior diferença, eu consigo ver no domínio do tempo? Em comparação com o domínio da frequência? Para esse exemplo? E a resposta é provavelmente sim, está certo. Por quê? Porque se eu faço o domínio da frequência, essa que eu estou falando aqui, essa mudança que é maior no domínio do tempo, para a frequência talvez ela não faça muita diferença. Vou imaginar que esse seja o espectro de frequências, essas barrinhas que está aí, isso é como barrinha. Posso fazer uma sinal contínua. Você imagina, tenho tantas barrinhas, para mim é sinal aí de frequência. Aí o marcador dele se mexeu um pouquinho. mais mais alto. Então,
eu vejo, essa vai ser a marcha, tá? Marcha e corrida. Acho que o MATLAB, o Python e o Alcinho. Corrida. Então aqui eu tenho amplitude. Agora, eu vou desenhar do lado, vou imaginar que está acima, mas não posso fazer acima. A gráfica eu vou fazer do ladinho. Então, vou imaginar que tem o ladinho, também o espectro, o que seria a corrida. Então, isso não se mexeu tanto com a marcha. O aluno esperaria, apesar de que na corrida também se mexerá mais. Mas, funciona assim. Então, a verdade, nas baixas frequências, ele não faz muita diferença, talvez, para esse exemplo, mas vai ter alguma diferença mais pequena. Então, a representação na frequência, nesse caso, talvez não dá muita informação ou não consiga mostrar essa diferença, que no mínimo tempo fica bastante claro, né? Então, a verdade, se quer encontrar diferenças, ou quer descrever essas diferenças, parece mais, nesse caso, mais interessante falar no mínimo tempo. Mas se a gente quer conhecer quais são os componentes de frequência da marcha, da corrida, talvez aqui isso vai conseguir se olhar só no domínio da frequência. Vou colocar um exemplo. Ontem a gente estava comendo um pastel. E pela rua eu vi uma menina correndo. E ela estava correndo aqui com uns aparelhos no pé para ter mais impulso. Então, será que essa corrida, uma das coisas que melhora, qual que seria a hipótese para usar essa... Por que ela teria escolhido, talvez, usar esse assunto no pé, como os atletas paralímpicos? Alguém já viu na perna, quem tem os atletas paralímpicos, eles, de corrida, eles usam um assunto assim? Uma prótese. Eles utilizam das propriedades do material as propriedades elásticas, né? Para armazenar energia potencial e usar essa energia, o total da energia mecânica no final. Sim, transforma o potencial cinético, potencial cinético. Vai gerando calor também, mudando um pouco o comportamento. Mas ele consegue, então, gerar uma força de reação do solo melhor do que se fosse só de madeira, sei lá, como os piratas. Imagina alguém correndo com uma madeira. Será que consegue utilizar bem, armazenar bastante energia potencial? Talvez não é muito. Sim? Então, a gente cria materiais para armazenar melhor essa energia e transformar em energia cinética e melhorar a força de reação do solo. Porque se eu empurro a palavra, empurro, o solo vai me empurrar, né? E aí eu vou conseguir me deslocar. Então eu fiquei assim, engraçado, né? Correndo com o assunto aí. Então aí, talvez, o vendedor, ele falou, se tu usar isso aqui, vai correr mais rápido, mas, como você tem problema no joelho, vai atenuar o impacto. Eu imaginei, estou inventando para ver se ela está usando porque está na moda, não ganhava, assim. 20% de redução. Tá, 20%. Então, se eu quisesse, talvez, estudar a redução do impacto, e é uma coisa interessante, que já o professor mostrou ontem. Primeiro, qual sinal que vocês iriam coletar? Para avaliar impacto.